No direito penal, entende-se imputável a pessoa que tem determinados níveis de desenvolvimento biológico e psíquico para duas coisas. 1. Entender o que está fazendo e 2. Determinar-se de acordo com este entendimento. Ou seja, a imputabilidade é um atributo jurídico que atesta que uma pessoa é capaz do ponto de vista penal. Eu posso imputar a ela responsabilidade. Por isso que a imputabilidade é sinônimo de capacidade penal. Na minha aula sobre o princípio da culpabilidade, cujo link vou deixar aqui na descrição, eu já lhes falei que a imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade, que é aquele juízo de reprovação sobre a pessoa que permite o Estado aplicar pena a uma pessoa. O Código Penal define imputabilidade por exclusão, porque nos traz 3 hipóteses de inimputabilidade que eu vou lhes explicar na sequência. A primeira hipótese de inimputabilidade é em razão da idade do agente. O Código Penal afirma no artigo 27 que são penalmente inimputáveis as pessoas que são menores de 18 anos, estando, portanto, sujeito a uma legislação específica. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que então trabalha a questão do ato infracional, da questão das medidas socioeducativas e assim por diante. É muito importante destacar que o critério utilizado aqui pelo artigo 27 é o critério biológico, ou seja, em razão da idade do agente. Vale ressaltar, para que vocês não caiam em pegadinha de concurso público, que adolescente não comete crime, adolescente comete ato infracional, quem acusa o adolescente é o promotor da infância e juventude, quem julga ele é o juiz da vara da infância e juventude. O adolescente não é preso em flagrante, ele é apreendido em flagrante e ele não sofre prisão, ele não sofre pena, ele sofre uma medida socioeducativa e a pior delas é uma internação. Segunda hipótese de inimputabilidade prevista no Código Penal está lá no artigo 26 e é em razão da saúde mental do agente. Portanto, aquele que no momento do fato não é inteiramente capaz de entender o que está fazendo ou, apesar de entender o que está fazendo, não consegue se determinar, ou seja, se controlar para segurar os impulsos e não fazer o que está fazendo, este sujeito ele é inimputável em razão da sua questão psíquica. Portanto, aqui no artigo 26, o Código Penal adotou o critério biopsicológico, né? Tem a questão da idade, mas além da idade também a questão do desenvolvimento psíquico. Nesse tópico, a gente precisa destacar duas coisinhas muito importantes. Primeiro, se o conceito de crime é uma ação típica, antijurídica e culpável, e se o sujeito não tem culpabilidade porque ele é inimputável por uma questão psíquica, bem, se ele não tem culpabilidade, ele não preenche o conceito de crime. Se ele não preenche o conceito de crime, o juiz não pode condená-lo. Portanto, em situações de inimputabilidade, o juiz vai absolver o agente. Agora, se dentro do processo judicial ficou comprovado, mediante laudo pericial, que o sujeito tem um certo grau de periculosidade, o juiz pode aplicar algo que a gente chama de medida de segurança. Essa absolvição, como ela aplica uma medida que restringe a liberdade e os direitos do indivíduo, é considerada uma absolvição imprópria. É aquela absolvição quando o sujeito é inimputável em razão da sua saúde mental, mas uma situação na qual se aplica uma medida de segurança, que, diga-se de passagem, pode ser mais branda, como é o caso do tratamento ambulatorial, a pessoa vai lá para o seu tratamento psiquiátrico e retorna à sua residência, ou pode ser uma situação mais gravosa, como é o caso da internação numa instituição psiquiátrica. Então, o sujeito fica internado e ele não pode sair. Outro ponto que a gente precisa destacar, às vezes o sujeito ele não é totalmente inimputável, mas ele também não é imputável. Eu posso ter aquela região meio cinzenta no meio disso tudo. E isso a gente chama de semi-imputabilidade. Aí o parágrafo único do artigo 26 vai nos dizer o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude dessa perturbação de saúde mental por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Terceira hipótese de inimputabilidade prevista no Código Penal, no artigo 28, parágrafo 1º, é a
embriaguez acidental completa. Ou seja, o sujeito estava tão embriagado, tão entorpecido que ele não sabia o que estava fazendo ou não conseguia se determinar de acordo com este entendimento. Mas, prof, o que seria uma embriaguez acidental completa? Será que é quando o sujeito cai por acidente dentro de um barril de chopp e fica totalmente embriagado? Evidentemente que isto não é uma embriaguez acidental, né? Mas, por exemplo, digamos que você vai numa festa, né, universitária e te ofereço um bolo suculento como esse e você experimenta ele. E aí você vai comendo esse bolo porque ele está muito suculento, muito gostoso. E aí você come o bolo inteiro e as pessoas ficam te olhando e de repente fica tudo meio colorido. E se a pessoa consumir tanto daquele bolo, digamos que ela tenha comido o bolo inteiro, que ela fica totalmente fora, ela não tem condições de saber o que está fazendo ou se determinar de acordo com esse entendimento, aí sim, ela está numa hipótese de inimputabilidade em razão da embriaguez acidental completa por caso fortuito. Mas, prof, você não falou da embriaguez por força maior. O que seria isto? Bem, caso fortuito é quando é por uma situação que o sujeito não sabe que ele está se embriagando, ok? Força maior é quando o sujeito ele é forçado, ele é obrigado a ingerir uma substância entorpecente, seja álcool ou alguma outra droga. E como estamos falando em embriaguez, não podemos deixar de mencionar que às vezes, infelizmente, a embriaguez se torna uma doença. E aí a doutrina reconhece a figura da embriaguez patológica, que a gente resolve como situação de inimputabilidade em razão de uma questão de saúde mental. Importante salientar ainda que as demais formas de embriaguez, como a pré-ordenada, voluntária e culposa, não vão excluir a capacidade penal do agente. Assim como não podemos deixar de mencionar que o próprio Código Penal frisa que situações como emoção e paixão também não excluem a capacidade do agente. Vejam que para que eu possa reprovar o sujeito, né, para que ele tenha culpabilidade, o primeiro elemento que precisa estar presente é este, da imputabilidade, ou seja, da capacidade penal. Sempre destaquei que o sujeito precisa saber o que está fazendo e conseguir se determinar de acordo com esse entendimento. E aí surge a dúvida, mas prof, e se o sujeito até sabe o que está fazendo, mas ele não sabia que aquilo que ele fazia era contrário ao direito? Como é que eu resolvo esse tipo de situação? Vejam que aí a gente vai ter que aprofundar o segundo elemento da culpabilidade, que é a consciência do injusto, e para isso confira o próximo vídeo.